Olá, boa tarde para todos, na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai tudo bem com vocês, meus irmãos? Sejam todos muito bem-vindos a este canal, ok? Eu começo este vídeo com esta pergunta. A serpente que tentou Eva, no capítulo 3 de Gênesis, era de fato literalmente uma serpente? Ou ali é uma figura de linguagem que podemos entender como sendo o diabo, Satanás? Bom, essas duas interpretações, elas de longas datas, elas existem. Há aqueles que interpretam literalmente como sendo uma serpente de fato, narrada ali no capítulo 3 de Gênesis. Outros, porém, acreditam que de fato era uma serpente literal, mas que quem falava na serpente era o diabo, ou seja, o diabo ele se apossou de uma serpente literal para tentar o casal ali no Jardim do Éden. Bom, outros ainda dizem que apenas nós temos ali uma metáfora, que não devemos entender uma serpente no sentido literal, mas no sentido metafórico, ou seja, aquela serpente nada mais nada é do que o próprio diabo tentando Eva. Bom, isso é o que nós vamos discutir aqui, se era uma serpente literal ou não. Eu quero ler aqui para vocês em Gênesis capítulo 3, apenas para fundamentar. Gênesis capítulo 3, versículo 1. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Bom, o restante você já sabe do diálogo, né? Então, em todo o diálogo aqui, em toda a narrativa, nós vemos aqui um diálogo entre a serpente e Eva. Então, considerando o texto por si e somente, bom, qual é a nossa primeira impressão? É literal. E a impressão literal que nós temos é que, de fato, era uma serpente. E assim entenderam muitos mestres do judaísmo antigo. Repito, assim entenderam muitos mestres do judaísmo antigo. Muitos mestres do judaísmo antigo entenderam que, de fato, nós teremos aqui uma serpente no sentido mais literal possível. Mas também é verdade que, principalmente no judaísmo posterior, vamos ser mais precisos, no judaísmo do Segundo Templo, abarcando ali, vamos dizer, o século II a.C. até o século I depois de Cristo, ali nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, se tornou-se comum também ver a serpente não como no sentido literal, mas se tornou corrente entre o judaísmo ver aqui na serpente um anjo, por assim dizer, um anjo caído. Por exemplo, o livro de Enoque foi escrito, acredita-se foi escrito no segundo século antes de Cristo. Vamos ver aqui o que ele diz aqui. O livro de Enoque, capítulo 69 e versículo 4. O que diz? O segundo chamava-se Asbeel, ele está falando de anjos caídos, e este deu um mau conselho aos filhos dos anjos, fazendo com que corrompesse os seus corpos com as filhas dos homens. O terceiro chamava-se Gadriel. Este ensinou aos filhos dos homens todos os golpes mortais. Também foi o que seduziu Eva, e que também ensinou aos filhos dos homens os instrumentos para matar, a couraça, o escudo, a montanha e, acima de tudo, todas as armas assassinas. Então, você vê aqui que no livro Pseudepígrafe de Enoque, primeiro livro de Enoque, livro dos gigantes, Enoque claramente diz que ele entende que a serpente ali na verdade era um anjo caído. Então daqui você já vê aqui uma interpretação não literal para o texto.
Repito, de acordo com o livro de Enoque, a serpente ali, na verdade, era um anjo caído. Um anjo caído que, no livro de Enoque, ele dá até o nome aqui, ó. Vou ler mais uma vez aqui para você. O livro do anjo, o nome do anjo. Gadreel. Este ensinou aos filhos dos homens todos os golpes mortais. Também foi o que seduziu Eva. Ainda na tradição judaica posterior, nós temos, por exemplo, no livro Sabedoria de Salomão, eu quero ler aqui para os senhores, o que diz? Sabedoria, capítulo 2, e vamos ler 2 versículos, 23 e 24. Porque Deus criou o homem imortal e o fez à sua imagem e semelhança, mas por inveja do demônio entrou no mundo a morte. Bom, aqui também de acordo com o livro Sabedoria de Salomão, livro encontrado no cânon católico, e que também faz parte da Septuaginta, aí se diz claramente também, ele faz uma associação entre a serpente de Gênesis capítulo 3 e um demônio. Em outras palavras, tanto o livro de Enoque, que diz que era o anjo Gadreel, um anjo caído, como no livro Sabedoria de Salomão, aquela serpente, ele, na verdade, era um anjo caído ou um demônio. Bom, e de acordo com essa interpretação, então nós não podemos entender a narrativa tão literalmente. Se ali era um anjo caído, conforme diz o livro de Enoque, ou um demônio, conforme o livro Sabedoria de Salomão, então nós temos que partir para uma interpretação alegórica ou figurada da serpente. Por assim dizer, pergunta-se o que a serpente é. Serpente, na verdade, não é uma serpente literal. Serpente, na verdade, é um anjo caído ou um demônio. Essa é a interpretação no livro de Enoque e no livro de Sabedoria de Salomão. Agora nós vamos aqui para o Novo Testamento. E de repente você ainda continua, professor, mas o relato ele é literal. Bom, se o livro de Enoque não tem autoridade para você, ok? E se o livro Sabedoria de Salomão também não tem autoridade para você, autoridade interpretativa, mas já que você é cristão, o Novo Testamento tem autoridade para você. Repito, você pode dizer, professor, o livro de Enoque eu não aceito porque ele não faz parte da Bíblia. Bom, hoje ele não faz parte da Bíblia, mas eu só quero lhe dizer que ele faz parte de algumas Bíblias, como da igreja etíope. Na Etiópia, o livro de Enoque e o livro de Jubileus fazem parte da Bíblia etíope. E eu quero só te dar essa informação. Tertuliano, um dos mais antigos pais da igreja, ele aceitava o livro de Enoque como escritura. A Epístola de Barnabé também cita o livro de Enoque como escritura. Justino Mártir, ele também citou o livro de Enoque e ele o citou como escritura. Ele usa parte do livro de Enoque como escritura. 2 Pedro 2,4 e Judas 6, que fala dos anjos caídos que estão aprisionados, aquela cena ali, aquele quadro em Judas 6, 2 Pedro 2,4, de anjos aprisionados no Tártaro, é extraído do livro de Enoque. Judas também ainda diz, eis que profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, eis que é vindo o Senhor com suas miríades anjos para executar julgamento contra os ímpios. Aí é uma passagem também tirada do livro de Enoque. Por que eu estou citando todas essas passagens para você? Para você entender que o livro de Enoque ele era sentido como um livro inspirado na antiguidade. Não foi aceito como um livro inspirado pelos judeus da Palestina. Não foi. Mas eu quero só aqui lhe dar essa informação. Que o livro de Enoque ele foi tido como escritura. E você pode ter certeza que 2 Pedro 2,4 e Judas 6 extraíram porções ali do livro de Enoque e as consideraram como canônicas, como inspiradas. Judas, que diz, eis que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, ele tira aquela porção do livro de Enoque e tira considerando como escritura. Ok, meus irmãos?
Volto a dizer, Tertuliano ele citou literalmente o livro de Enoque como escritura. É bem verdade que Tertuliano ele também foi bem claro, ele disse que alguns não aceitavam o livro de Enoque. Da mesma forma, Orígenes também ele citou o livro de Enoque, ele disse que entre os líderes da igreja muitos não aceitavam o livro de Enoque. Mas Tertuliano, ou Orígenes, ele citou também o livro de Enoque, à semelhança de Tertuliano e de outros pais da igreja. Então você vê que o livro de Enoque ele era muito citado na antiguidade, sem importar se ele era citado como escritura ou apenas como um livro para ser consultado, mas ele era citado e ele era utilizado. Ok, meus queridos? Então fiz questão de, vamos dizer, até de fazer este adendo para que você entenda o seguinte: você que está dizendo, não, eu não aceito a opinião do livro de Enoque, porque ele não é escritura. Ele não é escritura, eu volto a dizer, para nós hoje. Mas o livro de Enoque ele já foi considerado escritura por boa parte da igreja nos tempos patrísticos. Assim como ele faz parte da Bíblia etíope hoje. Ele faz parte da Bíblia etíope. Que sirva isso, vamos dizer, de informação para você, ok? Vamos lá. Mas aí você diz, não, eu não aceito também o livro de Salomão, da sabedoria de Salomão, porque é um livro apócrifo e está na Bíblia Sagrada dos católicos. Bom, aqui é um livro apócrifo para os protestantes, não para os católicos. E muitos dos pais da igreja também citaram os 7 livros que nós protestantes, ou que os protestantes, eu não vou me incluir aqui, que os protestantes rejeitam. Esses 7 livros eles foram constantemente citados pelos pais da igreja como escritura. Por exemplo, Santo Agostinho ele aceitava o livro de sabedoria de Salomão, aqui que eu citei, Sabedoria 2, capítulo 2, versículo 23 e 24, né, que diz que a serpente ele era um demônio. Então, Agostinho ele aceitava esse livro como escritura. Santo Agostinho também ele aceitava os livros de 1 Macabeus e 2 Macabeus como escritura. E aí vai. Então vamos lá. Mas se você continua ainda achando que não tem peso, e talvez eu esteja aqui falando com um protestante, com um evangélico, e eu reconheço que para os evangélicos o livro de Enoque não tem nenhum peso, e a Bíblia dos católicos também não tem peso no que diz respeito aos 7 livros. Ok. Mas o que você me diz agora da opinião do Novo Testamento sobre a serpente? Se você insiste que a serpente ali no Gênesis 3 deve ser entendida literalmente, aqui eu só lhe pergunto: e o que você acha da opinião do autor do Apocalipse? E se o autor do Apocalipse, você descobrir que para o autor do livro do Apocalipse, a serpente ali não era literal, mas era o próprio diabo, você muda de opinião? Repito, você está insistindo que ali nós temos uma serpente literal. Eu já lhe mostrei por tradições judaicas posteriores, como no livro de Enoque e no livro de Sabedoria, que ali não era uma serpente literal, era um anjo caído, era um demônio. Mas você ainda não aceita, então vamos aqui para o Novo Testamento. E se eu lhe disser que para o autor do livro do Apocalipse, ele compartilhava da mesma ideia do livro de Enoque e do livro de Sabedoria de Salomão, que ele não era uma serpente literal, mas era o diabo, era um anjo caído. Você aceita? Pois é isso que eu vou lhe mostrar aqui. Vamos para Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12 e versículo 9. Vamos ver o que diz aqui. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente. Bom, sublinhe isso, a antiga serpente. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Bom, quando o autor do Apocalipse se expressa assim, a antiga serpente, ele tem em mente aqui a serpente do Éden. A serpente que tentou Eva, que está registrada ali no capítulo 3 de Gênesis. Repito, quando o autor diz, foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, quando ele se expressa a antiga serpente, ele está nos levando para Gênesis 3. Você sabe o que ele está fazendo aqui? Ele está interpretando Gênesis 3.
para o autor do livro do Apocalipse, aquela serpente era o diabo. Ora, e se a serpente, na interpretação do autor do Apocalipse, era o diabo, então nós não podemos ver ali uma serpente literal, mas apenas, vamos dizer, uma figura de linguagem, uma metáfora. Nós temos que entender aquela narrativa não tão literalmente, embora tenha, vamos dizer, pedaços literais que tenham que ser interpretados literalmente. Mas não podemos literalizar por demais. E se o Novo Testamento tem peso para você, meu irmão, repito, se o Novo Testamento tem peso para você, e se você aceita a opinião do autor do Apocalipse, então mude de ideia a partir de agora, a partir de hoje. Não afirme mais que era uma serpente literal, mas comece a ver ali a serpente, ou comece a ver ali o quadro como um quadro figurado, metafórico. Comece a ver naquela serpente o diabo, um ser espiritual, um anjo caído, porque é assim que o livro do Apocalipse interpreta. Vou ler mais uma vez. 12:9. E foi precipitado o grande dragão. O grande dragão. E quem é esse grande dragão? A antiga serpente. E quem é a antiga serpente? Chamado o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Vamos ver o que ele diz mais aqui. Vamos ver o que ele diz mais sobre a antiga serpente. Vamos. Apocalipse capítulo 20, 1 e 2. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente. Mais uma vez, ele identifica o grande dragão com a antiga serpente. E quem é a antiga serpente para o autor do Apocalipse? É o diabo, é Satanás. Vamos lá? Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos. Então nós estamos lidando aqui, meu irmão, minha irmã, com interpretações. Antes de nós batermos o martelo e ficarmos só em Gênesis capítulo 3, e se ali é uma serpente literal, nós temos que também escutar o que dizem ou o que disseram os antigos mestres do judaísmo e do cristianismo. Nós temos que escutar o que disseram os antigos mestres do judaísmo e do cristianismo. E para muitos mestres do antigo judaísmo e também do cristianismo primitivo, a serpente ali, na verdade, era o diabo, e não uma serpente literal. Ok, meu irmão? Eu espero que você tenha gostado deste vídeo e faça a sua própria conclusão. Se você defende que ele era uma serpente literal, tudo bem, é um direito seu. Agora, de acordo com a interpretação posterior, porque isso tem que ser levado em conta, de acordo com a interpretação posterior, do judaísmo posterior, judaísmo esse visto no livro de Enoque e no livro A Sabedoria de Salomão, como também no Apocalipse de João, de acordo com estas obras e outras, ali era o diabo. Ou você pode chamar por outro nome, conforme o livro de Enoque, era Gadriel, um anjo caído. Era um demônio, conforme nós temos na Sabedoria de Salomão, capítulo 2, versículo 23, ou capítulo 2, versículo 24. Era o próprio diabo, era Satanás, era o grande dragão, conforme diz o autor do Apocalipse de João. Ok, meu irmão? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Se você gostou deste conteúdo, eu gostaria que você compartilhasse este vídeo. Se você ainda não é inscrito, eu pediria e peço que você faça a sua inscrição. Se você realmente gostou deste vídeo, eu gostaria que você compartilhasse ele com mais 10 pessoas. Você pode fazer isso para mim? Você que está me ouvindo agora. Quer você já me ouça, quer você seja a primeira vez que esteja aqui, se você gostou deste conteúdo, se isso te ajudou, se isso acrescentou no teu conhecimento, tem uma forma de você me ajudar. Compartilhe este vídeo com mais 10 pessoas.
e peça aos teus amigos que se inscrevam no meu canal, ok? Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todos sempre. Amém.